Olá, professores, professores coordenadores, PCAs, PCNPs, que estão assistindo agora o início do nosso ATPC da Diretoria de Ensino de Capivari. Nós preparamos para vocês uma pauta para essa ATPC, que vai conter o perfil dos professores, uma devolutiva do cadastro de professores que vocês fizeram, uma fala sobre habilidades essenciais, e os PCNPs vão trabalhar uma situação de aprendizagem trabalhando as habilidades essenciais. Espero que vocês aproveitem bastante este ATPC. Começando então, eu vou apresentar para vocês um relatório, uma devolutiva do cadastro dos professores, os levantamentos que foram feitos, para que vocês tenham uma ideia do perfil dos professores da nossa diretoria de ensino de Capivari. Nós temos praticamente, até o dia 8/4, 828 professores responderam o cadastro. Quero falar para vocês que ainda é possível, se você não fez o cadastro, ainda é possível fazer o cadastro e ser incluído no nosso perfil dos professores. Todas as escolas estão representadas nesse perfil. Aqui nós temos um gráfico, uma tabela, onde mostra aqueles professores que lecionam em outras escolas. Então você tem a sua sede e trabalha em outras escolas. Então nós temos 188 professores da nossa diretoria de ensino que trabalham em outra escola fora a sua sede. Qual a sua formação acadêmica? Desses 828 professores, todos, lógico, têm uma sua formação acadêmica. E aqui nós temos registrado a formação acadêmica de cada professor. Então, eu posso mostrar aqui, por exemplo, física. Nós temos 30 professores formados em física. Nós temos 38 professores formados em sociologia e assim por diante. Fora essa formação acadêmica, nós temos outros. Então, mais de 200 professores têm outra formação acadêmica fora aquele se destina, aquele que ele está dando aula. Quais são essas outras formações acadêmicas? Pode ser administração de empresa, nós temos vários, educação especial, aí eu vou mostrar na próxima tela. Nessa tela eu quero mostrar para vocês que nós temos 68% desses professores não têm outra formação acadêmica. Tá? Então, 68% só tem a sua formação acadêmica do seu componente curricular. Aqui eu estou mostrando para vocês algumas formações acadêmicas que foram listadas por vocês. 155 professores têm pedagogia, 11 administração, 10 direito, 7 engenharia, 26 educação especial. E outras, nós temos as demais que também estão listadas ali dentro. Qual a sua categoria? É muito interessante ver essa tabela aqui. Nós temos 342 professores que são efetivos, que dá em torno um pouco mais de 41%, 85 professores categoria F, um pouco mais de 10%, e categoria O, nós temos 411 professores, quase que 50% dos professores estão dentro da categoria O. Então, muito interessante essa verificação. Qual o segmento que você está lecionando? Fundamental ou médio? Então, nós temos aqui 617 no fundamental, 572 no médio. Lógico que tem professores que dão aula nos dois segmentos. Qual o componente curricular que você está lecionando? Aqui está uma listagem de todos os professores, de todos os componentes, Só um detalhe aqui, por exemplo, que eu fixei nas primeiras telas, que nós tínhamos 30 professores formados em física e nós temos 49 professores dando aula de física.
Então, nós temos um grupo de professores que não é formado em física. Isso deve acontecer também em alguns outros componentes curriculares. Qual disciplina diversificada você está lecionando? A lista aqui, a maioria está na eletiva, né? Mas nós temos quase 50% que não está em nenhuma disciplina diversificada. Quanto tempo você leciona no estado? Aqui também é um gráfico, uma tabela bem interessante, né? Nós podemos perceber aqui que nós temos menos de 10 anos, né? Menos de 10 anos, 392 professores, que dá quase que 50% dos professores da rede têm menos de 10 anos no estado. Tá? Então aqui está cada faixa, né, que é possível verificar, e a porcentagem, né? Mas um detalhe importante que eu queria frisar, que quase que 50, um pouquinho mais de 47% tem menos de 10 anos na rede de ensino, na nossa diretoria de ensino. Você leciona no regular ou PEI, né? Então 80% é em escolas regulares, no caso aqui 170 na PEI. Você também leciona em outras escolas? Né? Nós vimos um gráfico lá onde mostrava se você lecionava em outra escola estadual. Aqui, se você leciona em escola municipal ou particular. Nós temos 106 professores que trabalham em escola municipal e 58 que trabalham também em escola particular. E 669, 80, um pouco mais de 80%, que não, tem um único trabalho na rede de ensino estadual. Você também está exercendo outra função. Nós colocamos aqui PAC, POC, PROATEC, PCA, professor de educação especial. 84, um pouco mais de 84% que não, né? Não exerce outra função. Nós colocamos aqui que nós temos 51 professores, um pouco mais de 6%, que é professor de educação especial. Depois os outros estão separados em outras funções. Qual a sua idade? Aqui também está listado, né, em termos de idade. O que eu friso para vocês? Menos de 20 anos nós não temos nenhum professor, né? Mas o que nós percebemos aqui, e vocês olhando essa tabela? Mais de 40 anos, tá? Então, se vocês pegarem aqui com mais de 40 anos, nós vamos ter quase 67% dos professores que estão na diretoria de ensino com mais de 40 anos de idade, tá? Depois vocês podem até, vão ter esse material, vocês podem verificar com um pouco mais de, um olhar um pouco mais afinco aí nessas tabelas. Nós fizemos a separação também de homens e mulheres. Nós já sabíamos que temos muito mais mulheres na diretoria de ensino do que homens, mas a porcentagem, 79% de mulheres e 21% de homens. Qual desses recursos você está utilizando, né, em sua sala de aula? Nós temos aqui um olhar onde a maior parte usa o Classroom, usa o Google Meet, o WhatsApp e material impresso, né? E depois os outros estão distribuídos em outros tipos de recursos. Conclusão: todas as escolas participaram desse cadastro de professores para levantamento do perfil. Então, mais uma vez, agradeço a todos os professores. Quase 70% dos professores têm mais de 70 anos e 47,4% dos professores estão com menos de 10 anos na rede estadual de ensino. Isso foi apenas algumas conclusões que nós chegamos. A partir daí, a partir desse perfil, desse cadastro que nós fizemos, nós podemos e vamos fazer o levantamento de cada componente curricular e a gente vai aprimorando, né, esse levantamento para facilitar até as formações que nós vamos trazer para vocês. Então, mais uma vez, agradeço muito a participação de todos. Continuando o nosso ATPC, nós vamos ter agora uma participação da responsável pelo núcleo pedagógico, a Késia,
que vai falar um pouquinho das habilidades essenciais. E logo em seguida, os PCNPs vão trabalhar algumas habilidades essenciais em uma situação de aprendizagem. Mais uma vez, espero que vocês aproveitem bastante esse ATPC, que contribua bastante para a formação de vocês. Até mais e até uma próxima. Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de formação de ATPC da Diretoria de Ensino de Capivari. Eu quero agradecer demais a presença e a disponibilidade do tempo de vocês em mais essa reunião formativa de aprendizado e colocar também o núcleo pedagógico aí à disposição de vocês. Eu sou a PCNP Késia, estou aí como responsável pelo núcleo pedagógico, estou fazendo essa gravação aqui da diretoria de ensino, estou sem máscara porque no momento eu estou sozinha aqui nessa sala. O nosso momento formativo de hoje, ele traz vocês ouviram aí, né, na fala do Luiz, o perfil do nosso professor hoje, o perfil dos professores da Diretoria de Ensino de Capivari, ele tem sido aqui por nós motivo de análise, de estudo, o do quanto a gente precisa atender todos esses públicos, e principalmente esse novo professor, esse professor que está iniciando nesse momento. Então, atendendo aí o segundo item da pauta, eu vou falar aí sobre as habilidades essenciais. Então, vou subir aqui o meu PowerPoint, mas enquanto isso, vou dizendo para vocês, né, o quanto as habilidades essenciais são importantes nesse momento. Então, a minha fala vai justificar um pouquinho isso. As habilidades essenciais, elas foram elencadas para esse momento pandêmico, né? Então, aqui eu trouxe, só para a gente refletir um pouquinho, que em 2019 nós tínhamos aí uma sala completa com todos os nossos alunos, com todos os professores, toda a comunidade escolar trabalhando. E aí, onde a gente usava a tecnologia de forma bem contida, digamos assim, né? Bem moderada, usando telão, usando PowerPoint, alguns professores já usavam algumas plataformas, mas foi em 2020, 2021, 2020 com essa realidade aí das salas praticamente o ano todo vazia, 2021 com um número de alunos bastante reduzidos, mas que esses alunos, os demais alunos não sumiram, né? Eles estão aí em busca ativa e alguns precisando mesmo dessa atenção mais atenta do professor, né? Desse olhar mais atento do professor. Então, ainda bem que a gente tinha todas essas plataformas já disponíveis e prontas e a gente ainda não tinha se apropriado delas. Então, eu coloquei algumas aqui até o Classroom, o Meet, o Zoom, o Teams, o Centro de Mídias, as lives que vocês começaram a fazer, atualiza celular, não atualiza celular, precisa atualizar, senão não aparece tal coisa, os chips entregues aos alunos e os professores. Então, quanta coisa mudou nesse último ano, digamos assim, né, de 2020 para 2021. Nesse sentido, as habilidades essenciais, elas também precisaram ser revistas. Nós tínhamos lá uma matriz curricular com as habilidades, mas nesse momento pandêmico nós não temos como desenvolver todas essas habilidades com os nossos alunos. Então a equipe técnica lá de São Paulo se reuniu, se debruçou nesses materiais, junto com professores da rede, para elencar as habilidades essenciais. Então, para que essa defasagem, para que esse tempo reduzido não afetasse ainda mais o nosso aluno. Então, a gente tem aí, nós continuamos tendo
o nosso material, o currículo em ação, né, com todas as habilidades que se esperam ser desenvolvidas lá no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono e no primeiro ano do ensino médio, né? E o São Paulo faz escola ainda nesse ano, no segundo e no terceiro ano do ensino médio, mas com a suspensão da atividade, né, pela pandemia 19, o tempo pedagógico reduzido, as nossas demandas de ter que atender os alunos tanto no presencial como remoto, essas habilidades elas foram revistas. Então, nós temos um material que traz todas as habilidades, mas nós temos algumas habilidades elencadas para ser trabalhada em cada bimestre. Essas habilidades essenciais, elas são mesmo essenciais, e eu vou mostrar aqui para vocês em alguns exemplos, né? A gente sabe, e você, não é segredo para ninguém, e também a Secretaria da Educação sabe, a Diretoria de Ensino sabe, as escolas e os professores sabem, que é claro que vai ter um acúmulo de defasagem, né, por essa questão pandêmica, mas a gente tem que estar atento a isso para que a gente não esteja minimizando toda essa defasagem. Porque, por exemplo, uma habilidade do sexto ano, ela vai ser depois necessária no sétimo, no oitavo, no nono ano, para que o aluno desenvolva outras habilidades. Então, pensando nesse sentido, né, a gente pensar lá só na ponta do iceberg, né? Se eu não resolver o problema de uma habilidade essencial no sexto ano, ela vai me trazer problemas futuros, né? No sétimo, no oitavo e no nono. Por isso que é bastante importante cada professor se debruçar, né, no seu material e desenvolver no seu aluno, nas suas aulas, aquilo que é essencial. A SEDUC já fez esse trabalho para nós. Ela já elencou essas habilidades essenciais. Meu aluno já atingiu todas essas habilidades. Posso prosseguir? Posso avançar? É claro que sim, né? Cada escola tem uma comunidade com um perfil diferente, então se você tiver possibilidade de avançar, avance, não prive isso do seu aluno, mas pelo menos as habilidades essenciais precisam ser trabalhadas, né? E nesse sentido, retomando um pouquinho do que eu falei agora, né? Faz-se muito importante que o professor priorize esse documento curricular, né? Então, nós temos aí, como eu expliquei, do sexto ano até o primeiro ano do ensino médio, trabalhando o currículo em ação, o currículo paulista, e nós temos ainda em 2021 o currículo oficial sendo trabalhado nas segundas e terceiras séries do ensino médio. Então, a priorização focou nas habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que o estudante aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar. Isso faz-se muito importante. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo, para que a gente tenha noção. Por exemplo, uma habilidade elencada, como aqui eu trouxe um exemplo de matemática, né? Mas que poderia ser de qualquer outro componente. Por exemplo, uma habilidade do sexto ano que fala sobre grandezas e medidas. As habilidades elencadas como essenciais, nem sempre elas são tão simples, às vezes elas são complexas, porque elas são as mais importantes. Então, veja que para trabalhar essa habilidade do sexto ano, o professor ele vai precisar buscar referências, às vezes, lá no segundo aninho, lá no quarto aninho. Quando eu falo segundo aninho e quarto aninho, eu estou falando lá do ensino fundamental, né? Por exemplo, se o aluno não sabe o que é comprimento, lá no segundo ano do ensino fundamental 1, né? Que ele aprendeu. Então, possivelmente, o professor tenha que fazer essa busca, tenha que fazer essa retomada, para que no sexto ano
o aluno, o estudante sai aí com a compreensão total dessa habilidade essencial. Por quê? Porque a gente vai ver que a mesma habilidade do sexto ano, ela dá suporte em outras séries. Então, ela vai trazer suporte para uma habilidade lá do sétimo ano que fala sobre temperatura e que fala sobre a área de figuras planos. Ela vai trazer suporte lá para uma habilidade do oitavo ano, e isso é só um exemplo. A gente sabe que às vezes para uma habilidade do nono, do primeiro, do ensino médio, inclusive, né? Então, quanto é importante você, professor, elencar, estudar, se debruçar sobre essas habilidades essenciais. Então, nós temos aí, como que a gente faz para desenvolver essas habilidades essenciais? O que, que a gente tem aí como facilitador? Então, as aulas do Centro de Mídias, todas estão pautadas, né, nas habilidades essenciais. O material Aprender Sempre de Língua Portuguesa e Matemática, todo pautado nas habilidades essenciais. As sequências de atividades do CAED e as avaliações externas, como a DE e a P, também estão pautadas nessas habilidades essenciais. Então, se você, professor, não se atentar a isso, o sistema, digamos assim, essa engrenagem não vai estar rodando de forma correta, né? E aí, além disso, nós temos o nosso caderno do aluno e do professor lá do Currículo em Ação, o São Paulo Faz Escola do segundo ano e o terceiro do ensino médio, e os livros didáticos. Mas a gente não pode esquecer que eles foram feitos para um momento de aula regular, sem pandemia. Então, não dá para o professor pegar o caderno do aluno e seguir ele na sequência nesse momento. É preciso que o professor faça um filtro, né? Olha, essa situação de aprendizagem aqui atende essa habilidade, então eu vou trabalhar ela. Essa daqui, nesse momento, ainda não está sendo pedida, então eu posso não trabalhar ela? Nesse momento, sim. Você só vai trabalhar ela quando esgotar a propriedade, que você saiba que o seu aluno aprendeu aí as habilidades essenciais, tá bom? Então, a partir de agora, né, das próximas apresentações, cada componente curricular aí vai trazer um exemplo de como trabalhar essas habilidades essenciais numa sequência didática aí do nosso caderno, tá? Numa sequência de atividades. Então, para que vocês possam compreender um pouco mais do que eu estou falando, tá bom? Então, eu vou passar a palavra aí para os meus colegas que vão dar continuidade. E me coloco mais uma vez aqui à disposição de vocês. Então, dando continuidade ao terceiro item aí da nossa pauta, trabalhando as habilidades essenciais em uma situação de aprendizagem. Hoje no ATPC da área de linguagens, você, professor, vai ter a oportunidade, além de compreender o uso de uma habilidade essencial em uma situação de aprendizagem, visualizar a estrutura dos materiais, dos componentes curriculares da área aí que você seleciona, que no caso é linguagens no dia de hoje. Eu escolhi, iniciando aí pelo componente de arte, eu escolhi trabalhar uma situação de aprendizagem do nono ano no primeiro bimestre. Mas eu quero dizer que isso se aplica, né? Esse exemplo se aplica para todos os outros bimestres, para todas as outras situações de aprendizagem. Estou usando essa situação de aprendizagem do nono ano como exemplo, para que vocês compreendam como que essa habilidade essencial transita aí entre as situações de aprendizagem. Então, a nossa unidade temática de hoje escolhida aí é música e o objeto de conhecimento, processos de criação. Essa habilidade elencada, né,
é uma habilidade do ensino fundamental. Lá no comecinho, a gente já aprende até a ler ela, que os novos professores, né? 09 quer dizer que ela é do 9º ano, AR quer dizer que ela é de arte, e o número dessa habilidade é a habilidade 23. Então, temos a habilidade 23 de arte do 9º ano do ensino fundamental. E o que ela nos diz? Explorar e criar improvisações, composições, trilhas sonoras e arranjos, entre outros, utilizando vozes, sons corporais, instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, outros materiais sonoros e ou recursos de tecnologia digital, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. Então, olha quanta coisa essa habilidade nos sinaliza. E como ela é essencial ao final do bimestre, né? Em arte aí são elencadas 4, 5 habilidades. No final do bimestre, a gente precisa ler essa habilidade, retomar a habilidade e ver se ela foi contemplada na totalidade. Então, eu trouxe aí os principais verbos que serão trabalhados, né? Explorar, criar, utilizar e expressar. E o que querem dizer esses verbos, né? Então, explorar. Primeiro, procurar, descobrir, pesquisar, tirar proveito de um fato ou uma situação. Criar. Não tem nada diferente além de fazer existir, dar origem, colocar a mão na massa. Utilizar quer dizer empregar aquilo para um determinado fim. Expressar, exprimir-se, manifestar-se através de palavras, comportamentos e ou atitudes. Então vejam que esses verbos, nós vamos trabalhar um pouquinho a compreensão e entendimento dessa habilidade. Agora a gente vai conversar um pouquinho com essa habilidade. Então, o que ela pede aí para que a gente trabalhe com o nosso estudante, que o nosso estudante desenvolva? O que fazer? Primeiro, explorar e criar. Mas explorar e criar o quê? Improvisações, composições, trilhas sonoras e arranjos, entre outros. De que forma explorar e criar? Utilizando vozes, sons corporais, instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, outros materiais sonoros e ou recursos da tecnologia digital. Como? Expressando ideias musicais. De que maneira? Individual, coletiva e colaborativa. Então vejam, pessoal, como uma habilidade ela traz tudo que nós precisamos desenvolver do que a gente espera do nosso aluno, né? E tanto o Centro de Mídias vem trabalhando essas habilidades, o desenvolvimento dessas habilidades, como o nosso material. Agora, primeiro, nós, professores, precisamos ter compreensão. E a gente sabe que muitos de vocês já têm essa compreensão, né? Mas é sempre bom a gente retomar. Então, nós temos aí para o 9º ano, além das aulas do Centro de Mídias, nós temos aí o currículo em ação, que é o caderno do aluno, e nós temos também o caderno professor, e nós temos, se vocês sentirem necessidade de avançar, nós temos também os livros didáticos, que são bastante importantes e ilustrativos nesse trabalho, no desenvolvimento de uma situação de aprendizagem aí. Então, uma situação de aprendizagem no currículo em ação, ela apresenta o objeto de conhecimento a partir de uma situação de aprendizagem. E o que são essas situações de aprendizagem? São uma série de atividades organizadas e articuladas em que um grupo de estudantes precisa realizar para desenvolver habilidade e adquirir competências específicas. Então, mais uma vez, a importância aí da gente trabalhar a situação de aprendizagem, porque ela também mobiliza saberes, ela desenvolve o processo de criação, ela desenvolve aí o significado para o mundo de trabalho e para a vida,
ela nos traz também a circulação de informações, resolução de problemas e nos dá a possibilidade aí no final de avaliar tudo isso, né? Não só no final, mas também aí durante todo o processo. Por isso que isso está aí de forma animada, né? Todas essas etapas, elas acontecem e a avaliação perpassa aí por todas as etapas. Então, nós temos aí a estrutura de uma situação de aprendizagem no componente de arte. Então, para o componente de arte, essa estrutura aí é bem familiar, mas para os demais componentes pode ser que não. Então, o caderno de arte, ele traz sempre, primeiro, uma sondagem, e é chamado assim, né, lá no nosso material. Depois o aluno faz uma apreciação. Na ação expressiva, é o fazer, né? E por último, a gente tem aí as possibilidades de fechar isso na avaliação. Então, nessa habilidade que eu escolhi, né, ela vai trabalhar aí o processo de criação, que são os objetos de conhecimento, né, o conteúdo, o conceito e o procedimento, e aí tem a lista de tudo que vai ser trabalhado nesse processo de criação, como a gente está falando em música. Depois, separando, como objeto de conhecimento, a gente tem forma de conteúdo os instrumentos musicais acústicos, elétricos, eletrônicos, convencionais, não convencionais, arranjos, composição, improvisação e trilha sonora. Quais os conceitos que nós vamos trabalhar? O que é improvisação, composição, trilha sonora e arranjos musicais? De que forma que a gente vai trabalhar isso? Como criar e produzir música, criação, improvisação ou trilha sonora. Então, essa situação de aprendizagem, ela traz aí 4 atividades, cada caderno, cada material traz uma quantidade diferente, né? E o de arte também, às vezes traz 4, às vezes 5 atividades, para que se desenvolvam essa situação de aprendizagem. Então, o primeiro, o caderno do professor, né? Mesmo que você, professor, não seja formado em música, ele traz um subsídio tanto para você quanto para o aluno. No caderno do professor vai aparecer isso, né? O que é desculpa, no caderno do professor, o que é um instrumento musical? E vai trazer toda a descrição do que é um instrumento musical aí. Inclusive, a diferença entre o instrumento musical acústico, elétrico e eletrônico. Então, ele traz lá exemplos, ele traz figuras, ele traz textos, né? Para que você, professor, primeiro compreenda o que é um instrumento acústico, elétrico, eletrônico e qual a diferença e o uso dele, né? Quais são os instrumentos musicais convencionais e os não convencionais que a gente tem aí, e depois quais são os conceitos que esses instrumentos musicais podem ser trabalhados. Então, primeiro num arranjo, e aí tem toda a descrição, eu não vou ler tudo, tá? Porque isso, para o professor de arte, deve ser muito claro, ele já deve até ter visto aí no material, né? Ele traz também o que é uma composição musical, ele vai trazer para nós também o que é uma improvisação musical e o que é uma trilha sonora. Então, por isso que eu friso muito que o caderno do professor é sempre muito importante de ser explorado, né? Então, se a gente pega só o caderno do aluno e já vai direto nas atividades, a gente não vê toda essa parte rica que nos subsidia, né? Então, para a atividade 1, quando eu vou trabalhar lá com o meu aluno, a sondagem, o próprio material, ele já traz alguns questionamentos que eu devo fazer para o meu aluno, para levantar as hipóteses, para ver o que o meu aluno já sabe, né? O que aquela turma já sabe. Então, eu posso definir, às vezes, que tem alunos, uma meia dúzia de alunos, que já tem alguma coisa do conceito musical desenvolvida, e outros que não sabem nada. Então, esse levantamento é muito importante para o professor. E aí tem também algumas questões, eu vou ler algumas, né? O que é improvisação?
O que é composição? Então, a partir dessas perguntas, a gente vai sabendo o que o meu aluno sabe. E lá nas aulas do Centro de Mídias, eles fazem muito isso pelo chat. E você, professor, não pode deixar de reforçar isso quando você estiver dando a sua aula, né? Então, será que ficou claro para todos os alunos? Porque a apresentação lá no Centro de Mídias é de uma forma ampla para o estado todo. Aí cabe a nós, professores, né, daquela turma, filtrar, saber o que o meu aluno sabe mesmo, se ele entendeu, se ele compreendeu, e toda essa parte é feita aí na sondagem. Durante a sondagem que acontece aí a mobilização de saberes. Então é muito importante que o professor tenha em mente aí qual o objeto de conhecimento que está sendo trabalhado. Que ele realize também um fechamento e em seguida solicite que anotem em seus cadernos as informações listadas aí na lousa ou onde você faz aí no chat do Google Classroom nesse momento. Só um minutinho. Peço desculpas. Então, complementando aí, a atividade 2 do caderno de arte. Já não é mais a sondagem, agora é a apreciação. Então, a partir desse momento, o aluno de arte, né? O aluno na disciplina de arte, no componente de arte, ele vai começar a ter familiaridade. É onde o professor vai apresentar aquilo que ele deseja desenvolver. Então, assim, eu sempre digo que é muito importante, né, que o nosso aluno, ele já traz um repertório próprio. É muito importante que você, professor, valorize isso, mas é muito importante também que você leve para o aluno, que você apresente para o seu aluno outras possibilidades. E falando em música, então, quantas possibilidades a gente pode estar apresentando aí para o nosso aluno? Então, na atividade 2, o caderno do aluno traz até alguns QR codes, né, ou links, para que o aluno aí ouça, né? E para isso ele tem que ser incentivado, para ele saber o que ele está ouvindo. E além desses, é claro, você, professor, pode trazer outros materiais e outras sugestões. Então, durante a apreciação, o que é importante? E tudo isso eu tirei lá do caderno do professor. Incentive seus estudantes a acessar os vídeos sugeridos. Durante a apreciação, faça pausas e perguntas, reforçando os conceitos trabalhados na atividade anterior. Então, se eu vou apresentar uma música erudita, por exemplo, eu não preciso apresentar uma música de 4 minutos, de 6 minutos, né? Eu posso apresentar um trecho e perguntar o que eles sentiram, onde eles já ouviram aquilo, né? Para que eles apreciem com mais compreensão. Então, é importante essa intervenção sua durante a apresentação. Apresente os áudios e vídeos, converse com estudantes sobre a classificação dos instrumentos musicais. Então, você está ouvindo, né? Olha as batidas, olha o toque, o que você ouve? E nesse momento é muito interessante porque os próprios alunos despertam a curiosidade um dos outros. Na atividade 3, traz a ação expressiva. Então, onde o estudante vai colocar em prática aquilo que foi feito na sondagem e na apreciação. Então, agora ele vai se expressar, né? Então, essa atividade tem início com uma conversa entre você, seus colegas e o professor sobre o conceito de improvisação, composição, trilhas sonoras e arranjos musicais. E aí, o professor vai orientar o trabalho. Essas orientações também estão lá no caderno do professor. Por isso que é bastante importante, aí traz depois alguns itens, né? Algumas músicas para ser ouvida e algumas definições, inclusive, para que ele saiba o que é arranjo, o que é composição, o que é improviso, o que é trilha sonora. Então, lá no começo, a gente fez uma sondagem para ver o que ele sabe. Alguns alunos sabiam, outros não. Agora a gente vai começar a dar as definições, né? Durante a ação expressiva,
E aí eu coloco, né, caso você esteja em trabalho remoto, poderá sugerir que o estudante tenha a participação de um familiar na produção, porque o nosso material, ele pede para que esse trabalho seja feito aí em grupo, em duplas, né, em grupos, para que eles possam desenvolver essa atividade se expressando. Nesse momento, seria muito interessante se ele fizesse isso junto com um colega virtualmente, ou então ainda com o familiar, com o pai, a mãe, com o familiar que ele tem lá na casa dele. Na atividade 4, que é a ação expressiva 2, vai pedir aí, será realizado em grupo, você utilizará recursos digitais para produzir, registrar e compartilhar as práticas e repertórios artísticos. Aguarde também a orientação do seu professor. Cada grupo deve escolher uma canção de sua preferência e realizar adequações para que possam ser cantadas e tocadas. E aí traz até exemplos, pode ser paródia, pode ser uma releitura, pode ser uma interpretação. Então vejam como esse material ele vai trazendo uma sequência de atividades onde vocês não precisam nem inventar muitas outras coisas, né? E aí traz a orientação para o professor, lá do caderno do professor. Nessa atividade, os estudantes vão utilizar os recursos digitais para produzir, registrar e compartilhar práticas e repertório artísticos. É importante que você, professor, oriente os estudantes quanto ao uso consciente, ético e responsável das mídias sociais, porque vai sugerir lá que eles publiquem, né? Então, olha como o material ele é complementar o caderno do professor e o caderno do aluno. E aí, no final de cada situação de aprendizagem, traz aí a avaliação e a recuperação, que ela deve acontecer continuamente, então a gente não pode pegar só o produto final ou só a apresentação, a gente tem que perceber o quanto o nosso aluno se envolveu, quanto ele evoluiu, né, para desenvolver essa habilidade. E você, professor, ter a sensibilidade, né, de perceber tudo isso. Pergunta final, né? Eu estou terminando a apresentação do material de arte, então todos vocês, professores, devem perguntar: será que ao final dessa situação de aprendizagem, ou ao final do bimestre, o meu aluno aprendeu e eu vou ler de novo? Explorar, criar improvisações e composições utilizando vozes, sons corporais, instrumentos não convencionais e ou outros materiais sonoros, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa? Então, essa é a pergunta que fica aí para o professor de arte. Eu quero dizer que todo esse material que eu apresentei para vocês, além da gente enviar ele, né, com a gravação, ele também está lá no site da Diretoria de Ensino, no comunicado número 214. Então, se você entrar no site da Diretoria de Ensino, você vai na abinha Comunicados, Comunicado 2021, no comunicado 214, que fala sobre materiais de apoio 2021, você vai encontrar lá de todos os componentes curriculares e não apenas só o de linguagens, tá? Então, eu termino aí agradecendo a todos vocês. Esse material aí foi retirado do caderno do professor, do caderno do aluno, das habilidades essenciais elencadas aí para o 2021. Trabalhei também um currículo paulista e tudo isso aí está à disposição de todos vocês. Então, termino o componente de arte e passo a palavra aí para o próximo, que sou eu mesma que vou fazer a apresentação do componente de educação física. Então, agora eu vou falar sobre o componente de educação física, e foi muito interessante fazer essa pesquisa, esse trabalho, né? E verificar que as sequências didáticas de um material e de outro não são as mesmas, não são iguais, apesar de ser muito parecidas. Então, eu escolhi aí trabalhar
uma habilidade do 7º ano, do 1º bimestre, e continuo dizendo que poderia ser, esse exemplo serve aí para vocês aprenderem a visualizar, a verificar uma habilidade essencial em qualquer série, tá? Então, a unidade temática aí que eu escolhi é esporte, do 7º ano, o objeto de conhecimento, práticas corporais de aventuras urbanas. Então, a habilidade essencial aí que eu escolhi, do 7º ano, então fazendo a leitura aí de novo, né? Ensino fundamental, 07 quer dizer do 7º ano, de educação física, por isso que aparece EF aí novamente, e a habilidade 21. Então, a habilidade 21 de educação física do 7º ano do ensino fundamental. E como ela é, né? Recriar as práticas corporais de aventura, reconhecendo as características, instrumentos, equipamentos de segurança, indumentárias, organização e seus tipos de práticas. Então, ações que as atividades esperam ser desenvolvidas, recriar e reconhecer. Então, o que significa recriar? Criar de novo, quer dizer, ele já viu isso, né? Ele já teve esse conhecimento, ele vai recriar. E reconhecer, identificar, distinguir algo ou alguém por certos caracteres ou que se conheceu anteriormente. Então, conversando com habilidade. O que fazer? Recriar práticas corporais de aventura. Como? Reconhecendo. Reconhecendo o quê? As características, os instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária, organização e seus tipos de práticas. Então, essa é a nossa primeira conversa aí com a habilidade do que a gente espera com o nosso estudante. Então, aqui a gente também tem, além das aulas do Centro de Mídia, o currículo em ação aí do 7º ano para ser trabalhado. E uma situação de aprendizagem, ela traz aí todo esse trabalho para que possa ser desenvolvida essa habilidade. Em educação física, vejam que muda o nome um pouquinho, né? Então, para o professor de educação física, isso é muito familiar. Então, lá, o que de arte era sondagem, só para vocês perceberem a diferença, né? Educação física sempre traz diagnóstico inicial, depois, etapas de apropriação, etapas de fruição e avaliação. Então, essa é a estrutura de uma situação de aprendizagem de educação física. Objetos de conhecimento que nós vamos trabalhar aí, o conteúdo, conceito e procedimentos. Práticas corporais de aventura urbana. As práticas corporais de aventura urbana são contempladas nos 6º, 7º e 8º anos, por meio das práticas corporais de aventuras urbanas que exploram a paisagem de cimento para produzir as condições esperadas, vertigem, risco controlado durante a prática de parkour, skate, patins, bike, etc. Então, quais são os objetos de conhecimento que serão trabalhados? Primeiro, conteúdos aí: skate, parkour, base jumping, slackline, rapel, paintball, BMX. O que são práticas corporais de aventura urbana? É o conceito que nós vamos trabalhar. Procedimentos: como participar de práticas de aventura urbana e que espaços e equipamentos são necessários. Então, a orientação inicial aí, né? Para que o professor, nessa situação de aprendizagem, traz 6 atividades, né? Algumas são bem rapidinhas, mas traz 6 situações, 3 atividades para que a gente possa estar trabalhando. São 6 etapas de uma situação de aprendizagem, para que a gente consiga, lá no final, ampliar o repertório do nosso aluno. Então, o que são práticas corporais de aventura urbana? Vejam lá de novo, sendo trabalhado o caderno do professor e do aluno. Repertório para você, professor. São atividades que têm como equipamento o corpo humano. Esportes de aventura urbana são assim considerados por oferecerem mais risco do que os desportos em geral,
o que os torna mais emocionantes, já que existem um maior esforço físico e maior controle emocional. Quais são as questões norteadoras dessa situação de aprendizagem? Como as práticas corporais de aventura urbana podem conscientizar também sobre a preservação do patrimônio público. Então, aí, alguns exemplos de esportes de aventura urbana. Vocês viram que eu já não consegui ler direito anteriormente, então eu vou deixar para que vocês leiam aí, né? Quais são os esportes de aventura urbana que a gente tem. São esportes um pouco mais radicais, como a gente já disse anteriormente. Falando sobre equipamentos, quais são os equipamentos necessários para a segurança e quais são os locais previamente preparados para a prática de esportes de aventura urbana. Então, todos esses assuntos, todos esses temas, está repertoriando você para que você possa repertoriar o seu aluno. Equipamentos utilizados nos esportes de aventura urbana: botas, protetores, capacetes, óculos de proteção e binóculos e muitos outros, né, gente? Às vezes que põe no cotovelo, que põe no joelho, né? Então, que são os protetores. Então, todos esses equipamentos que às vezes os estudantes conhecem até melhor do que nós. Os locais que eles podem acontecer: quadras, praças, rampas, áreas destinadas à prática de esportes, e aí eu até coloquei um exemplo aí, a casa de uma pessoa, né? Mas é muito importante você, professor, estar atento para a preservação do patrimônio público. Nessa atividade aí, acho que essas meninas estão fazendo um rapel. Coloquem aí no chat se eu estou certa, aí os professores de educação física. Então, para fazer um diagnóstico inicial aí, o professor deve iniciar a atividade conversando com os estudantes para saber o que eles já sabem sobre esportes radicais de aventura, e mais uma vez o material já traz todas essas questões para que você pergunte para o seu aluno se ele já viu esse esporte, né? Onde ele já viu acontecer, se tem ali na região dele, enfim, são questionamentos para fazer um diagnóstico inicial. Aqui já está no material do professor. Durante o diagnóstico inicial, acontece a mobilização de saberes. Então, é bastante importante que você, professor, mantenha um diálogo, uma conversa, para perceber o que os estudantes já têm de conhecimento sobre isso, para que você possa depois trazer os novos conceitos aí que serão aprendidos nessa situação de aprendizagem. A primeira etapa, etapa 1, traz uma investigação radical. Então, fala aí, professor, após orientar sobre o conceito de práticas e aventuras urbanas, se faz necessário que os estudantes aprendam o conceito de patrimônio público. Como a gente sabe que é um esporte radical, né? Pode ser muito tênue ali a linha entre o vandalismo, né? A gente se apropriar de um espaço que não pode ou que seja particular. Então, o próprio caderno já traz isso lá no comecinho, para que a gente lembre o aluno sobre a preservação do patrimônio, que é patrimônio público e particular também, né? Então, aí vai fazer a primeira etapa, tem todos os questionamentos, para que o aluno faça uma investigação, para que ele converse com o seu professor, com os amigos, para que seja desenvolvida aí para saber o que ele já sabe. Durante a investigação, aqui traz a orientação para o professor. Levante com o estudante tudo que eles já sabem sobre essa prática corporal, fazendo perguntas, questionamentos, se eles já viram esse esporte acontecendo na escola ou não. E após o questionamento, promova movimentos de reflexão com as principais respostas aí dos estudantes. Etapa 2. Ficou meio pequenininho porque eu dei print, né? Mas é o skate na veia. Mas eu não vou, a gente não precisa ler, né? Mas só para vocês saberem que traz aí um dos esportes mais conhecidos pelos alunos, que é o skate.
Então, traz lá para o próprio aluno, já do caderno do aluno, né? Já traz lá o conceito, já faz alguns questionamentos, e aí é muito importante que você, professor, faça as suas investigações, traga o seu parecer, traga o conhecimento complementar daquilo que o aluno ainda não sabe ou não aprendeu. Etapa 3, pesquisa arriscada. As práticas corporais de aventura urbana estão cada vez mais populares. Então, aí vai pedir para que o aluno faça uma pesquisa, né? Para que ele se aproprie um pouco mais sobre essas práticas corporais. E aí traz até alguns exemplos, né? E até fala para o professor que ele pode dividir os alunos aí em grupo de pesquisa. Então, como nós estamos em trabalho remoto, eu vou até sugerir depois que vocês podem fazer isso mesmo em dupla, em trio, né? Ou se tiver algum aluno que você perceba que nesse momento não está tão engajado com outro estudante, né? Você pode dar uma atenção especial e ele pode fazer aí de forma individual. Então, professor, durante a etapa 3, explique aos estudantes que as práticas corporais de aventura urbana estão se popularizando cada vez mais. Destaque as palavras de ordem daqueles que têm preferência por essas práticas, as práticas são disposição e ousadia. E aí traz também uma sugestão, né, de vídeo, para que o professor se aproprie um pouquinho mais. Etapa 4, prática, adrenalina no circuito. Então, agora chegou a vez do aluno colocar isso em prática, né? Então, para isso, você e seu grupo irão apresentar a prática corporal de aventura urbana para os colegas que você pesquisou. Nesse momento, o interessante é que eles experimentem mesmo que seja na casa deles, né, ou que seja, né, no dia que o aluno está indo, que seja naquele grupo pequeno de aluno, que esse aluno possa experimentar. E a gente nunca pode esquecer dos alunos com necessidades especiais. Então, dentro do possível, mesmo com as limitações, fazer esse aluno se sentir parte desse grupo, parte dessa equipe, né? Que ele possa também desenvolver. Se ele não pode desenvolver uma, ele desenvolver outra, e você, professor, tem que estar bastante atento a isso. Então, durante a etapa E4, se você está em trabalho remoto, você pode adaptar essa atividade, você pode sugerir que um adulto participe junto com o estudante, participando ou supervisionando. Eles podem gravar pequenos vídeos para que você faça a apresentação, porque fala que na etapa 3, que o professor deve organizar a quadra, deixar tudo pronto para realizar algumas atividades. Então, aqui, se o aluno estiver lá em casa, é muito importante que a gente peça aí para um aluno do 7º ano que ele tenha um adulto supervisionando, né? Para que ele conte para o pai o que ele vai fazer, para que o pai fique olhando, observando, enfim. E aí pede para que grave um vídeo, porque esse vídeo vai ser usado depois na apresentação desse aluno. A segurança e o planejamento é muito importante, tanto para você, professor, se estiver fazendo na quadra, quanto para o aluno lá em casa. Então, é bastante importante deixar isso claro para ele. Etapa 5, codinome, tudo junto e misturado. Então, agora vai pedir para que seja feita uma apresentação. E aí o material até sugere, né, que seja feito em forma de circuito. Mas você, professor, se tiver em trabalho remoto, você pode fazer uma amostra de vídeos. Então, de todos os vídeos que os alunos produziram, você vai fazer uma amostra, né? Ou eles apresentam, ou você apresenta, ou algum aluno que faça domínio da tecnologia ajude aí a fazer a montagem dos vídeos, e aí vai ter uma apresentação para os seus alunos. Etapa 6. Essa situação de aprendizagem chegou ao fim. Analise o vídeo do festival, tendo como foco os questionamentos abaixo. Então, ele traz ainda como última atividade, depois da apresentação dos vídeos ou do circuito que foi feito lá na escola, né? Ele traz
uma pergunta para os alunos aí, para os estudantes. A realização desse circuito promoveu atitudes de autoconfiança nos estudantes da turma? O que você acha? A atividade propiciou a superação dos seus limites? Quais foram as dificuldades e facilidades encontradas na realização dos movimentos do circuito? A atividade propiciou situação que exige controle emocional dos participantes? Então, é claro que se tiver aí nesse momento de trabalho remoto ou mesmo híbrido, como nós estamos agora, você, professor, pode adaptar aí essas perguntas. Durante a etapa 6, aí fala da orientação que você deve ter, né, no desenvolvimento dessa atividade, levando o aluno a refletir sobre as sensações provocadas, o que um sentiu, o que o outro sentiu, quais foram as superações que eles tiveram. E aí, por último, termina aí com a avaliação e recuperação. Então, na primeira etapa, parte aí, professor traz uma proposta para o professor, né? Como o professor deve avaliar isso, e lá embaixo a proposta de recuperação apresentada no caderno do aluno. É sempre muito importante, apesar da gente avaliar todo o processo, que a gente faça um fechamento, né? O que ele aprendeu com isso? E nesse slide eu trago de novo a habilidade aí para vocês repensarem. Será que durante o desenvolvimento desse bimestre, para essa habilidade, eu consegui recriar com os meus alunos as práticas corporais de aventura, reconhecendo as características, instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária, organização e seus tipos de prática? O que ficou falho aí? O que ainda meu aluno não conseguiu? Então, se eu não tenho a totalidade da habilidade, eu retomo, eu faço a recuperação, né? Para que o meu aluno tenha toda essa compreensão. Então, todo esse material de educação física teve como referência aí o caderno de professor, o caderno do aluno, mapa de habilidades essenciais, o currículo paulista, que está tudo aí no site da EFAP, tudo disponível aí para vocês, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês e eu passo a palavra agora para a PCNP Michele, que vai fazer a apresentação do material de língua portuguesa. Então, termino aqui a minha parte, até a próxima. Fiquem agora com a Michele, que fará a apresentação para o componente de língua portuguesa. Bom dia a todos, meu nome é Michele, eu estou como PCNP de Projetos Especiais na Diretoria de Ensino de Capivari e eu vou dar continuidade aí, né, à fala dos meus colegas no trabalho das habilidades, né, essenciais e a todos os materiais disponibilizados pela Secretaria. Eu estou sem máscara porque eu estou sozinha em uma sala, né, para poder fazer aí a gravação e conversar um pouquinho com vocês. Nós vamos, a partir de agora, conversar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido na disciplina de língua portuguesa. Né? Nós vamos observar um pouquinho aí, né, a construção do material de língua portuguesa dentro de todos esses cadernos, esses materiais, o currículo em ação, o Aprender Sempre, as orientações, né, para articulação dos desenvolvimentos das competências socioemocionais ao Aprender Sempre 2021. Então, esse vai ser o nosso trabalho desenvolvido aí, né, com as habilidades essenciais e o currículo em ação na disciplina de língua portuguesa. E aí a nossa conversa com os professores, vocês, né, professores de língua portuguesa, é sobre as habilidades. Então, a partir de uma habilidade essencial que foi elencada pela SEDUC aí, né, para o primeiro bimestre, a gente vai ver como exemplo, né, uma atividade do primeiro bimestre do 6º ano. A nossa matriz de habilidades essenciais,
ela prioriza aí, né, algumas habilidades, alguns conhecimentos que são essenciais do nosso currículo paulista. E essas habilidades, elas são imprescindíveis para que os estudantes eles consigam ir avançando na sua trajetória escolar. Então, são habilidades essenciais para que ele adquira conhecimento para o próximo ano, para a próxima etapa. Elas são habilidades que são base para serem desenvolvidas outras habilidades. Tem que ter um pré-requisito para que eu consiga compreender essa minha habilidade, para que assim eu avance na minha trajetória escolar. O material Aprender Sempre, ele traz para a gente as sequências didáticas, né, que foram elaboradas pensando nessas habilidades essenciais, e ele serve como um suporte adicional para os nossos estudantes. O que ele vai fazer? Ele vai auxiliar nesse processo de recuperação e aprofundamento dessas aprendizagens essenciais. Então, eu preciso recuperar essa habilidade, ele vai me fornecer um suporte para que eu consiga, né, trabalhar nessa recuperação ou no aprofundamento do conhecimento desse meu aluno. Nós trouxemos duas habilidades que nós vamos vê-las, né, em todos esses materiais que nós conversamos e que nós mostramos aí para vocês. Então, nós estamos vendo a habilidade EF 69LP16A e a EF 69LP16B. Elas constam no currículo paulista do sexto ano e elas foram priorizadas como essencial porque foi percebido, foi visto, né, através das avaliações, que existe ainda uma fragilidade nessas habilidades. Essa habilidade essencial, ela vai mobilizar diretamente outras habilidades de suporte. Então, nós elencamos aí para vocês essas habilidades. Por exemplo, a EF69LP16A, ela vai mobilizar, através dessa habilidade essencial, outras habilidades de suporte, que vão dar suporte para que ela seja desenvolvida. Quais são essas habilidades? Então, a gente tem a EF06LP02, e depois nós temos outras, a EF06LP01B, a EF06LP02, a EF35LP03. Essas habilidades essenciais, elas vêm para potencializar esse trabalho de recuperação das habilidades. Essa formação integral, né, do aluno, ela vai ser desenvolvida a partir do momento que ele tenha esse acesso a contextos que façam essa relação com diferentes gêneros textuais. E a socialização dessas atividades é uma oportunidade para o desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências, né? Não só das cognitivas, mas também das socioemocionais. A gente vai perceber que a cooperação, a empatia, né, entre outras, elas também vão estar presentes no desenvolvimento dessas competências. Nós sugerimos, né, que a partir dessas situações de aprendizagem, né, o professor ele faça uma reflexão, faça, né, um planejamento, um replanejamento, pegue todos os materiais, porque todos os materiais do professor, tanto o material do Aprender Sempre, como do currículo em ação, como as orientações, né, para o desenvolvimento das competências socioemocionais, todos esses materiais, eles possuem instruções, que nós também vamos mostrar aqui algumas, eles possuem instruções para que o professor consiga desenvolver passo a passo todas as atividades, todas as sequências de atividades, da melhor maneira possível, para que essa recuperação, para que essas habilidades essenciais, né, elas sejam recuperadas e a partir desse momento o meu aluno consiga avançar no seu aprendizado. Nós vamos perceber que esse trabalho, ele também pode ser integrado, porque as habilidades que estão lá no material do Aprender Sempre, elas também são contempladas no currículo em ação. Também,
né, é abordado todo esse trabalho com a socioemocional nos 2 materiais. Então, nós vamos começar aí com o material do Aprender Sempre, e nós trazemos aí para vocês uma orientação inicial. Nós pegamos a primeira sequência de atividades, tá? E nessa primeira sequência de atividades estão previstas 8 aulas, né? Serão desenvolvidas, né? 8 aulas nessa primeira sequência de habilidades. O estudo que está sendo feito nessa primeira sequência de habilidades é o estudo relacionado ao objeto de conhecimento construção composicional. E é onde a gente vai ver que vão ser desenvolvidas atividades de leitura, de interpretação textual, o aluno vai ampliar o vocabulário, o repertório cultural, né, interpretação, habilidades de leitura e assim por diante. Essas 8 aulas, esse material, ele traz para a gente um passo a passo. É detalhado lá no caderno do professor, o passo a passo, a melhor maneira para que o professor consiga desenvolver essas atividades. Então, ele vai pegar o material dele e ele vai ver lá que tem a organização da turma, que tem os materiais necessários, que tem o iniciando, que é a explicação, né, do que vai ser trabalhado naquela aula, o desenvolvendo, que é onde ele mostra as estratégias utilizadas para o desenvolvimento da atividade, e o finalizando. Então, nós percebemos que em todas as situações de aprendizagem do material Aprender Sempre, existe esse passo a passo no caderno do professor. Aqui nós colocamos para vocês só quais são, né, as aulas que contemplam esse material, essa sequência de atividades 1, né, que é do Aprender Sempre, e aí a gente vê, tem a aula e os objetivos que vão ser desenvolvidos naquela aula. A aula 1 contempla o jornal é para ler ou ouvir. E aí os objetivos, conhecer as características dos diferentes gêneros textuais do campo jornalístico. Por aí a gente já vê a ligação com a habilidade essencial que está sendo proposta para o nosso trabalho, para o desenvolvimento do nosso trabalho. E assim as demais aulas. Agora, nós vamos prestar um pouquinho de atenção no material Currículo em Ação. O material Currículo em Ação, ele vai trazer situações de aprendizagem para o professor, para o aluno, e essas situações de aprendizagem, elas vão trabalhar habilidades relacionadas às práticas de leitura, às práticas de oralidade, de produção textual e de análise linguística. Eu deixei para vocês aí um link que vocês podem acessar, né, onde eles explicam cada um dessas, detalhadamente, cada uma dessas práticas, aí, a de leitura, oralidade, produção textual, análise linguística e semiótica. Essas práticas, né, elas estão articuladas a alguns campos de atuação social, que são a vida pública, as práticas de estudo, né, de arte, de literatura, do jornalismo. E esse material, todos esses materiais, o Aprender Sempre, o currículo e as orientações, né, elas servem como parte dos estudos de vocês, né, associando a outros que contemplem aí a jornada de conhecimento, para que vocês adquiram e dominem, né, todo esse conhecimento para trabalhar com o nosso aluno. A partir dos gêneros textuais, do campo jornalístico, né, e dos elementos que fazem, né, parte do funcionamento da língua portuguesa, nós podemos ver que as habilidades, elas se completam. Então, lá no início, nós elencamos 2 habilidades, a 16A e a 16B. Mas no desenvolvimento da sequência de aprendizagens, da situação de aprendizagens, nós não vamos só desenvolver a 16A e a 16B, que é essas indicadas aí pela setinha. No desenvolvimento dessa situação de aprendizagem, né, dessa sequência, a gente acaba desenvolvendo todas as outras habilidades ali. Então, por exemplo,
O meu aluno, eu sei que a minha habilidade essencial é a 16A. Quando eu estou desenvolvendo uma situação de aprendizagem, eu não desenvolvo no meu aluno apenas uma habilidade ou aquela elencada como essencial. Eu acabo desenvolvendo muitas outras habilidades. Aqui, no material do Currículo em Ação, nós vamos abordar a situação de aprendizagem 2. Nós pegamos a situação de aprendizagem 1 do material Aprender Sempre e pegamos a situação de aprendizagem 2 do Currículo em Ação, tá? Essas duas situações, tanto a situação 1 do Aprender Sempre quanto a situação 2 do Currículo em Ação, elas vão trabalhar essa habilidade, né, essencial, a 16A e a 16B. Essa situação de aprendizagem em específico, né, ela vai auxiliar aí na compreensão e na produção dos gêneros textuais do campo jornalístico midiático. Então, a gente vê que a situação de aprendizagem do Currículo em Ação aborda a mesma coisa do Aprender Sempre na situação 1, que estão ligadas à habilidade essencial, né, elencada lá pela SEDUC, pela Secretaria. Então, aqui nós trouxemos para vocês, né, quais são as atividades e o que cada atividade ela vai, como, né, ela vai ser desenvolvida. Então, só para a gente dar uma olhadinha na atividade 1, que vai falar dos gêneros textuais, é uma atividade que sugere o trabalho do levantamento prévio do conhecimento dos alunos, né, do conhecimento que os alunos têm sobre esse gênero. Traz a sugestão da leitura de gêneros jornalísticos e midiáticos, bem como o trabalho com material impresso. Então, todo esse trabalho, ele está ligado àquela habilidade essencial. O que a gente pode observar? Que as duas habilidades elencadas como essenciais lá no material Aprender Sempre, a 16A e a 16B, elas também serão desenvolvidas na situação de aprendizagem 3. Então, elas são desenvolvidas na situação 2 e elas também serão desenvolvidas na situação de aprendizagem 3. E a habilidade 16B, ela será desenvolvida também nas atividades da situação de aprendizagem 4, né? Então, são habilidades que são trabalhadas no material Aprender Sempre, são contempladas no Currículo em Ação e elas estão constantemente sendo trabalhadas, né? Para que essa minha defasagem, né, essa dificuldade do meu aluno, ela seja realmente sanada. Agora nós vamos falar um pouquinho do entrelaçamento entre o Aprender Sempre e o Currículo em Ação, né? Eu preciso, para desenvolver esse trabalho, levar os meus alunos, levar os estudantes a identificar e analisar, né, as características e o modo de organização desses gêneros. Como cada um deles, né, veicula a informação. E há 3 momentos, né, a serem considerados com seriedade. O antes do desenvolvimento da minha sequência, o durante e o depois. E aí nós temos um passo a passo. A primeira coisa que nós vamos fazer um diagnóstico. Nós vamos identificar aí as necessidades de aprendizagem dos nossos alunos. E como que a gente vai fazer isso? Então, aí tem algumas sugestões. Eu posso utilizar os resultados da avaliação diagnóstica aplicada lá em dezembro de 2020. Eu posso aplicar uma avaliação presencial ou remota em diferentes formatos. Eu posso convidar os alunos para uma autoavaliação diagnóstica, entre outras formas. Mas a primeira coisa, o que eu preciso fazer é identificar essa necessidade de aprendizagem dos meus estudantes. Depois, o segundo item é aprofundar o estudo do material. Então, eu vou estudar a sequência e fazer anotações de alguns aspectos, pensando sempre na minha sala de aula, pensando sempre no meu aluno. Então, eu posso anotar conceitos relevantes que eu preciso retomar, eu posso aprofundar ou retomar aspectos importantes, né, na formação, eu posso pesquisar outros materiais
de sequências semelhantes, né? Quando eu verificar que ainda existe uma dificuldade no desenvolvimento de uma determinada habilidade, né? Então, eu posso trazer uma sequência semelhante, né, daquela que o meu aluno ou que a minha sala ainda está apresentando dificuldade. Eu posso pesquisar referências típicas, né, dos estudantes do 6º ano, que estabelecem relação aí com as sequências de atividades, entre outras. Depois, o 3º item, né, é como vai ser o acesso desses meus estudantes às atividades. Nós sabemos que a gente tem vários contextos. Nós temos o presencial, nós temos o remoto e nós temos o híbrido. Sendo, né, ou não presencial, por quais meios? E aí eu tenho que ver qual é a plataforma, né, pela qual eu vou levar esse conhecimento aos meus estudantes. Pode ser pelo centro de mídia, pode ser pelas plataformas educacionais. É importante sempre articular as aulas presenciais com as aulas e habilidades trabalhadas no CMSP. Então, precisa haver, né, essa articulação. Podem aprofundar os temas apresentados, sanar dúvidas ou complementar esses aprendizados, mas essa articulação das habilidades, ela precisa existir. E aí, de que forma eu vou fazer isso? Através da realização de uma webconferência do professor com os estudantes, seja pelo centro de mídias ou seja por outros meios, através de vídeos, de podcasts, da rede social e assim por diante. E a quarta e última forma é a forma de acompanhar a participação e o engajamento dos estudantes. O meu aluno, ele precisa de uma devolutiva das atividades que ele resolveu, que ele elaborou, né? Então, o professor, ele precisa trabalhar, dar para esse aluno a devolutiva durante, né, o período das atividades, sejam presenciais, seja pelo remoto, tá? Mas essa devolutiva, ela precisa acontecer, tá? Por quê? Porque é por meio dessas devolutivas, né, que eles vão conseguir acompanhar, né, a sua própria evolução, tanto aluno quanto professor vai conseguir acompanhar esse desenvolvimento. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da língua portuguesa e das competências socioemocionais. Nós sabemos também que a Secretaria desenvolveu um material denominado Orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais ao aprender sempre, tá? Esse material é um material que está integrado tanto ao currículo em ação quanto ao material Aprender Sempre. E ele traz, né, orientações para articular o desenvolvimento dessas competências socioemocionais às sequências de atividades. E quando essas sequências, né, elas são trabalhadas de forma intencional, porque nós falamos que as competências socioemocionais, elas são desenvolvidas de maneira intencional, essas competências socioemocionais, elas trazem uma ampla possibilidade, né, dentro aí do componente de língua portuguesa, do desenvolvimento integrado, tanto das competências cognitivas, quanto das competências socioemocionais. E durante o desenvolvimento, né, dessas atividades, nós percebemos que nós conseguimos desenvolver algumas delas, como, por exemplo, a comunicação, que é o saber interagir, a colaboração, diálogo constante, o enfrentamento e a negociação de posições, né? Então, a gente percebe que essas competências socioemocionais, elas vão sendo desenvolvidas, né, através do desenvolvimento das sequências de atividades de língua portuguesa. A criatividade, experiências de autoria e criação, resolução de problemas, situações de produção que coloquem o jovem em desafios, abertura para o novo, que é a curiosidade, o interesse em conhecer mais, e o pensamento crítico, que é o posicionamento de ordem ética, tá?
Para que essas aprendizagens elas aconteçam de forma consciente, né, o professor ele tem que organizar, né, o desenvolvimento dessas competências de maneira intencional, né, de maneira que essas atividades de língua portuguesa elas sejam desenvolvidas, né, com a intencionalidade pedagógica, ou seja, quando ele está lá pensando naquela atividade, ele começa a pensar não só no cognitivo, mas no socioemocional. Qual é a habilidade socioemocional que eu vou conseguir trabalhar, que eu vou conseguir desenvolver nesse meu aluno, trabalhando essa sequência de aprendizagens. Nós sabemos que nós temos aí algumas competências que são priorizadas em alguns aí anos séries, em uns mais, em outros menos. Então, no sexto ano, a gente vai pegar a tabela e a gente vai verificar qual é a habilidade socioemocional priorizada para aquele ano. E quando eu estiver desenvolvendo a minha sequência de atividades, eu vou pensar qual é a maneira, né, que eu consigo, de alguma forma, trabalhar alguma atividade para desenvolver de forma intencional aquela habilidade socioemocional. Para que eu consiga fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho intencional das competências socioemocionais, eu preciso de um planejamento, né, que lá no material da SEDUC, da Secretaria, eles chamam de SAF, que é um material, que é o desenvolvimento de um planejamento das atividades que seja sequencial, ativo, focado e explícito, né? Então, quando a gente fala de sequencial, é que a situação de aprendizagem, né, ela tem aí o desenvolvimento socioemocional para construir, para que tenha um tempo adequado. Então, eu vou pensar sempre nessa possibilidade. Eu tenho que considerar o tempo e eu tenho que pensar no desenvolvimento dessa minha sequência dentro desse tempo. Ele tem que ser ativo, né, porque ele vai contar aí com o engajamento e a participação real dos estudantes. Ele tem que ser focado. Por que tem que ser focado? Porque eu não consigo desenvolver todas as habilidades socioemocionais do sexto ano, todas juntas. Então, eu foco em uma habilidade socioemocional, desenvolvo essa habilidade socioemocional de maneira intencional, por isso é focado. E o explícito, né, quando o professor aí ele apresenta, né, essa competência socioemocional para os alunos, né, de modo explícito, ele explica essa competência e a partir daí ele promove então a ampliação do entendimento sobre aquela determinada competência, constrói significados, né, para aquela competência que está sendo desenvolvida ali. Nós temos um ciclo para estruturar, né, essa abordagem integral, tanto do desenvolvimento intelectual, das competências socioemocionais, as sequências de atividades. Então, vocês vão ver lá no material de orientações, né, para o desenvolvimento das competências socioemocionais na disciplina de língua portuguesa, que esse material ele foi construído e ele tem essa sequência, sensibilização, acompanhamento e avaliação. Né? Então, quando o professor estiver lá com o currículo em ação, desenvolvendo a sequência de atividades, ele vai estar desenvolvendo essa sequência aí. Primeiro a sensibilização, depois o acompanhamento e depois a avaliação. A sensibilização é o momento que ele vai apresentar para os estudantes a competência em foco. O acompanhamento é a forma, né, o acompanhamento que acontece durante aí todo o percurso, durante a sequência de atividades, e é onde o professor ele vai conseguir observar e estimular esse exercício, né, da competência socioemocional que está sendo colocada em foco ali. E a avaliação em processo, né, ela é realizada aí, né, ao final das aulas, de cada aula, né, uma conversa entre o professor e os estudantes,
para que eles comecem a perceber, para que eles vão percebendo o exercício dessa competência socioemocional priorizada. A partir daí, eles conseguem fazer a conexão do que eles vivem nas aulas e das experiências fora da unidade escolar. Esse é um trabalho que nós desenvolvemos aí de análise dos materiais da SEDUC, né, enviados pela SEDUC, do material Aprender Sempre, do currículo em ação e das orientações para o desenvolvimento das competências. São materiais que podem ser trabalhados de maneira integrada e devem, né, para que todas as habilidades sejam sanadas e para que nós consigamos desenvolver aí as competências socioemocionais de maneira intencional. Obrigada a todos, um bom trabalho e nós do Núcleo Pedagógico agradecemos a presença de todos. Obrigada.